Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós temos dentro da mitologia grega, um pássaro que nós chamamos ele de fênix, que é um pássaro que ele morre e ele revive, né? Então ele, antes de morrer, é uma autocombustão. Tem algumas gravuras que está ele mesmo tacando fogo na lenha para ele morrer, né? Mas passando algum tempo, ele ressurge da própria cinza. Então esse é o fênix, tal como a fênix que ressurge da própria cinza. E segundo alguns escritores gregos, a fênix, ela viveria 500 anos. Outros estudiosos acreditavam que ela vivia 97.200 anos, né? E então ela fazia essa questão dessa autocombustão e ela ressurgia novamente. Então, no final de cada ciclo da vida da fênix, ela então, numa pira funerária, ela se emulava-se, né? Se matava. E essa longa vida da fênix, e esse dramático renascimento dela das cinzas, né? Transformada das cinzas novamente a fênix, seria um símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. Então esse ressurgir da fênix seria então esse símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. Então, dois grandes problemas para o ser humano, os temores do humano, de toda a humanidade, é o tempo e é a morte. O tempo ele é inexorável, não tem jeito, e a morte também. Então o tempo vai passar, nós vamos ficando cada vez mais velhos e todos nós vamos morrer. Nós temos aqui na Bíblia, pelo menos, 3 casos de pessoas que morreram, mas que ressuscitaram. Mas essas 3 pessoas que morreram e ressuscitaram são humanos. E eles depois iriam morrer novamente. Não tem jeito. Nesse texto que nós temos vendo aqui de Jesus aqui, Jesus está na sua entrada triunfal em Jerusalém, um pouco antes, que seria Domingo de Ramos. Ele vai comentar um ensino dele com os seus discípulos, e ele vai dizer que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Mas é necessário que ele morra primeiro. Para produzir o fruto, ele tem que morrer. E muitas vezes nós vamos tentar entender que não é, no caso, a morte morrida, a morte de morrer mesmo, no final, né? Pode ser que seja uma morte diferente. Então, o que acontece? Nós temos um momento da nossa vida em que nós vamos tentar entender que a gente pode ter a mesma experiência da fênix, ressurgindo da própria cinza. Existiu um momento na história da humanidade, é um momento em que Jesus, ele está crucificado, e lá em Mateus 27, 45, 46, vai nos dizer o seguinte: desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora 15ª, nona, no caso, nona, que é às 15 horas, houve trevas sobre a terra. Por volta da nona hora, que é às 15 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: nossa, Deus meu, por que me desamparaste? No texto de Marcos, que é um texto paralelo ao texto de Mateus, muda-se alguma coisa, mas a maioria é igual. E diz assim: chegada a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que é 15 horas. A hora nona
clamou Jesus em alta voz, dizendo, né? Eloi, lá no texto de Mateus é Eli, né? Eli, aqui é Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? No texto de Lucas, ele é um pouquinho mais condensado, sendo que no texto de João não tem essa passagem, diz assim, Lucas 23, 44, 46, Marcos foi 15, 33, 34. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. Não temos o Eloi, mas temos uma entrega de Jesus, do seu espírito a Deus. Bom, nós temos duas coisas aqui. A primeira coisa é que houve uma escuridão do meio-dia às 3 horas da tarde, certo? E depois Jesus morre. E também há um clamor do Senhor Jesus dizendo o seguinte: Deus meu, por que tu me abandonaste? Então nós temos a escuridão e temos uma declaração de que estou sozinho e Deus me abandonou. Tudo bem? E logo depois ele entrega o espírito e ele morre, ele falece. Ele diz que está com sede, vão querer dar para ele vinagre, ele não quer tomar, e ele então morre, falece. No texto que nós temos, 3 textos sobre essa questão da morte, de pessoas que morreram e foram ressuscitadas por Jesus Cristo, e depois vão morrer depois, porque são humanos. Nós temos o primeiro, que seria lá em Lucas 7, 11 e 17, que seria o filho da mulher de Naim. Né? Jesus vai e encontra esse féretro aí, esse pessoal andando com caixão, né? Ele vê a tristeza das pessoas, e ele então, que é o único que pode extirpar na verdade a tristeza e dar dor nos corações, ele vai, movido por amor, ele vai então, toca no caixão, e ele dá a ordem da pessoa levantar. Tá bom? E nós sabemos então que o filho da viúva de Naim, ela já estava triste porque ele já era viúva, já era uma situação complicada, e agora então ela pode perder o filho dela, ou ela perdeu o filho, e está sozinha. E ele, conduído, vendo a mulher chorar, vendo o pessoal chorar, ele se condói. O texto fala que é uma revolta que ele tem. Ele tem uma revolta. Jesus está revoltado com aquilo, né? Porque o homem não foi criado por Deus para morrer, na verdade. Ele foi criado para viver eternamente. Então Jesus tem aquela raiva, aquela revolta contra a morte, e ele então toca e a criança ressuscita. Bom, essa criança, como ser humano, ela vai morrer depois. Não sei que dia, mas ela vai morrer. Certo? E nós temos um outro texto, também em Lucas, um pouquinho mais para frente, 8:42 em diante, nós temos um texto da filha de Jairo, que era o Jairo, como o Helder está louco para falar para o Jairo da Débora, lá, que é o Deus dará luz. Mais ou menos isso, né? Deus dará luz. E ele é o dirigente de uma sinagoga. Então, ele vai falar com Jesus, dizendo que a filha dele está doente. Jesus demora um pouquinho para atender ao Jairo, porque acontece um caso antes, que a mulher do fluxo de sangue. Então, demora um pouquinho para Jesus poder ir até a casa de Jairo. E nesse inteirinho, a filha dele morre. E o pessoal vem dizer para Lázaro: deixa, não incomoda o mestre, porque sua filha morreu. Aí Jesus fala o seguinte, que ela não estava morta, não tinha morrido, ela estava dormindo. Talvez aí seja essa experiência da morte, sendo que a morte, para aqueles supostamente que nós podemos entender, é uma morte, a segunda morte, que é o afastamento da presença de Deus. E para aqueles que creem em Cristo Jesus, seria apenas um adormecimento. Ele diz: ela não está morta, ela está dormindo. E ele vai então para a casa de Jairo, e lá ele entra no quarto e ele ressuscita a garota. Então ela sai dessa questão da morte para a vida novamente. Essa garota, assim também como o filho da viúva de Naim, ela vai morrer. É inexorável. Tanto é que ela não está aqui hoje. Ela morreu.
Né? Então, num outro texto, nós temos um texto que é um famoso texto, que é a questão da ressurreição de Lázaro, que é o irmão de Marta e Maria. Esse texto também, parecido com o texto da filha de Jairo, Jesus é avisado que Lázaro estava doente e ele demora mais uns dias para ir visitar, pelo menos 2, 3 dias para ir visitar a casa de Lázaro, Maria e Marta em Betânia. E quando ele chega no local, ele já morreu. Não só morreu, como estava enterrado. Né? E aí há uma conversa de Jesus com Marta, e ele fala sobre a ressurreição. A Marta fala que ela compreende que ele no último dia vai ressuscitar, mas Jesus fala: olha, ele não é nada disso não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não vai morrer. Você crê isso? Ela fala: creio. Então ele vai diante do túmulo e ele então dá a ordem para tirar a pedra, e ele dá uma ordem de comando, uma ordem sobre a vida, sobre a morte na verdade, e ele manda que Lázaro saia do túmulo, e Lázaro ressuscita. Mas Lázaro também vai morrer. Tanto é que os caras também depois queriam matar Lázaro, porque Lázaro era uma prova do milagre que havia acontecido. Bom, o que nós temos então de entender sobre essa questão que nós estamos lendo sobre o morrer da fênix e o ressuscitar da fênix, a questão do morrer do grão de trigo e a vida que o grão de trigo vai trazer, essa questão de Jesus, da escuridão, e a questão da morte de Jesus. Não chegamos na ressurreição dele, ele é aquele que ressuscita, mas não morre depois, ele vive até hoje. E nós temos também 3 situações dentro do texto de Novo Testamento que nos fala sobre morte também, de um filho de uma mulher, de uma viúva, de um filho de um homem da sinagoga, e também de um amigo de Jesus. Os 3 casos de ressurreição aqui no Novo Testamento. Bom, me perguntaram por que essa questão de nós servirmos a Deus e nós sofremos. Por que nós sofremos se nós servimos a Deus? Quando a gente pega essa situação em relação à morte e à tristeza e à angústia, nós nos colocamos hoje numa situação, num patamar superior às outras pessoas, certo? Nós estamos no pódio, porque nós somos crentes, e nós então nos achamos superiores. Mas se nós lermos aqui, a mulher de Naim, a viúva de Naim, ela era crente? Como nós achamos que quer ser crente? Não era crente. Ali foi um encontro, Jesus estava caminhando e via o féretro, e ele parou, e ele, conduído com a dor das pessoas em relação à morte, e ele com essa raiva sobre a morte, ele vai dar um comando, uma voz de comando, e ressuscita. Bom, Jairo era um seguidor de Jesus? Não. Jairo não era seguidor de Jesus. Jairo era um dirigente de uma sinagoga. O Lázaro, a Marta e a Maria, não diz que eles eram seguidores de Jesus. Dizem que eles eram amigos de Jesus. E talvez eles recebessem Jesus como o Salvador da vida deles. Então, essa questão da morte, a questão do sofrimento que nós temos, ele é oriundo de uma situação própria nossa, que foi a questão do pecado que entrou no mundo, a queda do homem, que entrou e faz então que tudo que era que Deus não tinha planejado, porque Deus fala em Isaías que Ele não criou o mundo para o caos. E Jesus, quando ele enfrenta essa questão da morte, ele enfrenta essa questão com uma raiva da morte, né? Porque não era para isso que o homem foi criado, para morrer. Então nós temos escuridão, nós temos morte. Tudo bem? Bom, vamos entender o seguinte. Existe um homem, Dietrich Bonhoeffer. Ele é alemão, cristão, que é contra
contra o nazismo, inclusive se eu não me engano, né, ele também atenta contra a vida do Hitler, né? Ele faz parte de um grupo que quer matar Hitler. E ele tem que fugir. Ele é cristão. Só que de repente ele para e fala assim, não, eu não posso fugir, porque eu vou deixar o pessoal sozinho lá. E ele volta. E ao voltar, ele é preso e levado para o campo de concentração. Ele poderia ter fugido, como muitos fizeram, mas ele não, voltou para lá. Então ele fala, momentos de dificuldade e frustrações e de derrota são momentos em que Deus está bem próximo de nós. O problema é que nós muitas vezes achamos que nesse momento de frustração, de dificuldade, de derrota, é quando Deus está distante da gente. Que Ele não está nem aí, que Ele está longe. E nós, no nosso pensamento, infelizmente, nós achamos, porque se nós somos cristãos, nós não podíamos passar por dificuldade, frustrações ou derrotas. Porque nós somos cristãos. Bom, parece-me que é justamente nesses momentos, porque quando nós estamos bem, está tudo maravilhoso, que Deus está do nosso lado, tá? Mas nesses momentos de dificuldade, frustração e derrota, nós entendemos que Deus não está com a gente, que Ele nos abandonou. Mas nós temos que entender que o encontro com Jesus é um encontro fatal, é um encontro que diz respeito à nossa fé e à nossa personalidade. Quando Jesus encontra com o féretro do filho da mulher de Naim, o que está passando ali? Tristeza, dor, derrota, dificuldade, desesperança, porque ela agora não tem filho e não tem nem marido, porque ela é viúva. Mas quando há um encontro com Jesus, aquilo que aparentemente era dificuldade, era derrota, era frustração, tornou-se o quê? Em vida, em alegria, em um momento de esperança. Então, quando nós nos encontramos com esse Jesus, quando nós entendemos o que Ele falou, não o que nós achamos que é, mas o que Ele falou, porque Ele vem bem claro na palavra, dizer muita coisa que nós achamos que não é o que Ele está falando. Quando Ele fala que o grão de trigo tem que morrer, Ele está falando de quem? Está falando dele. Porque Ele vai assim, ó, eu vou morrer, e se eu não morrer, não vai haver fruto. É a mesma coisa da semente. Ela tem o seu núcleo, que é a vida, tem a sua casca. Então, para você chegar no núcleo da semente, que é a vida, você tem que passar por algumas etapas. Agora, quando Ele nos mostra a verdade para nós, Ele também está dizendo que nós também precisamos morrer para que haja vida, para que haja fruto. Porque o pensamento, se nós olharmos para o pensamento de Jesus e olharmos para a figura de Jesus, nós vamos ver o quê? Que Ele está preocupado com Ele. Ele está preocupado com quem? Com aqueles que estão à volta dele e aqueles que Ele via lá na frente, porque o texto de João 17, ele nos fala que Jesus fala para Deus, Senhor, e não só por esses quem? Esses que se ouvem Deus, os apóstolos, os meus seguidores, mas por todos aqueles que vão vir ainda. Então a preocupação dele não é com ele. Não, mas Jesus é Jesus, não, peraí, ele está como um homem. Daqui a pouquinho, nós não estamos aqui, estamos antes, nós estamos na entrada triunfal ainda. Daqui a pouquinho, ele vai ser preso. E daqui a pouco ele vai estar lá no Getsemane, suando sangue. Por quê? Por desespero, angústia, ansiedade. Porque ele é homem. Mas ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com os seguidores dele. E esses seguidores deles incluem nós aqui hoje. Então, na verdade, é entender o que o Bonhoeffer falou. Que nesses momentos de derrotas, de frustração, de dificuldade, entendermos que Deus está conosco, que Ele é presente, então Ele está. Então,
nós temos aqui esse encontro com Jesus, né? Quando nós encontramos com Jesus, esse encontro nos traz uma nova expectativa, uma nova personalidade. Então nós podemos olhar para a situação da vida de uma maneira diferente daquilo que a gente acha que é. Bom, nesse caso nosso aqui, ou o caso da pessoa que me perguntou, é um caso de uma pessoa que está frustrada, que está passando por dificuldade, que está passando por luta, e ela não consegue entender esse distanciamento que há entre ela nesse momento de angústia, de terror, e Deus longe. O que ela não consegue entender é a mesma coisa que o Bonhoeffer entende, que é nesse momento de dificuldade, derrota e angústia, é que Deus está mais com a gente, sustentando, alicerçando. E ela não consegue entender esse distanciamento. Só que ela não percebe que é nesse distanciamento da luta, da derrota, é que quando Deus está mais próximo. Não que Ele não deixou no momento de alegria, Ele não deixou de estar com. Não, mas é aí que Ele está sustentando e caminhando com a gente. E essa aproximação de Deus, ela deixa marcas profundas na vida. Não só no momento em que você passa pela dificuldade, como também no decorrer da sua vida inteira. Porque quando você passar por outras dificuldades, você pode relembrar que você passou e saber de que Deus estava com você naquele momento. Foi quando nós pegamos um aluno nosso, um casal, passando por uma dificuldade, e ele perguntou para nós: pastor, mas tem jeito? E eu disse: tem jeito sim. Isso vai mudar? Eu falei: vai mudar. Talvez te traga marcas profundas, mas que vai mudar, vai. E mudou. Depois de um certo tempo nós encontramos com eles e mudou. Mudou tanto na questão deles na espiritual, maravilhoso, como também na questão deles financeiras também, né? Mas é esse momento. E qual é a consequência dessa mudança que nós deveríamos ter em relação a acreditar que Deus está conosco nos piores momentos? A consequência direta é uma percepção real de quem é Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então nós temos uma percepção. Essa mudança é uma consequência direta para nós da percepção que nós temos da realidade de que Deus é conosco. Então, olha só. Se Deus não está, apesar de nós acharmos que está distante do ser humano, Ele não está distante em momento nenhum, nem no momento de alegria e nem no momento de tristeza. Quando Ele tem essa invisibilidade em relação ao que nós achamos que não vemos a Ele, né? Isso é apenas virtual, mas Ele está lá. É criado pela nossa ansiedade humana. Então, Ele está longe, não aparece, é invisível, não está aqui, mas é por causa da nossa angústia, nossa ansiedade. Então, uma vez que nós conseguimos entender o que o Bonhoeffer falou, uma vez que nós conseguimos entender o que Jesus está falando aqui sobre o trigo, né? Aí você desfaz essa questão das ilusões que nós temos em relação a Deus, as virtualidades que nós temos em relação a Deus, e nós caímos no quê? Numa realidade, mas numa realidade que ela é purificada. Ela chega a assombrar, ela chega a deslumbrar a cada um de nós pela novidade, pela presença de Deus na nossa vida. Mas só se nós conseguirmos tirar as ilusões que nós mesmos criamos em relação ao que Deus deveria fazer, ao que Deus é. Então, quando essas ilusões são desfeitas, essa presença de Deus, essa presença de Jesus, a realidade dele deslumbra, assombra, de tanto verdade, de tanto amor que existe nele por nós, apesar de nós não entendermos. Então, o importante, só quem morre, eu não estou dizendo a morte física, só quem morre que renasce. É uma fênix.
a fênix de Jesus. Né? Então eu tenho que morrer. Se eu não morrer, se o grão, eu estou falando de mim, que está falando. Olha, é verdade, é verdade. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá, ele fica só. E não serve para nada. Mas um grão, de um grão você planta e ele faz espigas de milho, com milhares de grãos. Um grão de trigo você faz um trigal. Mas é necessário que ele morra, porque ela tem que morrer para poder, né? Então só quem morre é que pode renascer. Mas como isso se processa? Nós temos uma palavra, nós temos na verdade 3 palavras no grego para expressar essa, que é a tal da metanoia, e tem uma outra palavra grega, tem mais 2, uma não tão usada e outra palavra grega, refro alguma coisa, que vai falar sobre essa mudança de mente, essa mudança de caminho, esse retorno a Deus, né? Que é quando você então dilui, quando você termina, quando você acaba, você cessa com as questões ilusórias, as ilusões que nós temos em relação ao que Deus faz. Eu acho que muitas vezes eu penso que nós cristãos somos muito simplistas, somos muito criança, em achar que muitas vezes porque Deus vai fazer, e Deus não vai fazer. Porque nós não temos que passar por aquele momento. Então isso é ilusão. Porque Deus mandou, porque Deus falou, Deus não mandou, Deus não falou nada. É ilusão nossa. Não tem nada a ver com Deus. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, né? Em ti confio. Em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. É em Deus. Não é nossas ilusões e naquilo que a gente acha que é. Porque quando essa consciência e esse conhecimento de Deus, ele vem nos revelar, na verdade, quem é Cristo, quem é Deus, nós deixamos as coisas ilusões. Então nós podemos então pegar essa questão, e nós temos um caso semelhante, não de Jesus, mas um caso que é o capítulo 15 de Gênesis, onde existe uma trevas no momento em que Abraão está ali com os animais para sacrificar, e o texto diz que é uma treva tão profunda que era densa, que você podia até pegar, né? Então quando nós temos esse conhecimento que aflora, esse encontro com Deus, parece-nos, olha só, que existe um momento de que você tem que se encontrar com a escuridão. Alguns dizem a noite escura. Como Abraão teve que passar a noite escura para Deus para acontecer. Como Jesus teve que passar a noite escura. O encontro com a escuridão. Jesus também parece-me que no texto de Getsemane, ele também tem uma noite de encontro de escuridão, porque ele está sozinho. Tem gente, seguidores ao seu redor, mas todos estavam dormindo, só ele estava angustiado. Então é necessário você ter, o texto de Jesus é bem claro. Houve o quê? Trevas, do meio-dia às 3, e depois ele morreu. E é nesse momento de trevas, o que ele disse nesse momento de trevas? Ele, Jesus, que conhecia o Pai profundamente, o que ele disse? Deus meu, por que me abandonaste? Ora, se Jesus, que é Jesus, que conhece o Pai, que está ligado com Ele, também nesse encontro com a noite, com esse encontro com a escuridão, ele também clamou: por que o Senhor me abandonou? Bom, ele é o nosso exemplo, e se nós somos discípulos, nós temos que seguir a ele. Bom, então o que acontece? No momento em que nós estamos encarando a escuridão, essa triste noite, essa noite escura, nós também fazemos a mesma coisa. No texto de
Mateus e de Marcos. Ele está falando para João e para Maria: olha, está aqui o seu filho, está aqui a sua mãe, toma conta dela. Senhor, está consumado. Tetelestai. Pum, acabou. Não sei se João não escreve, porque já tinha passado a questão do porque me abandonaste. E ele fala: está consumado. Mas é o encontro que nós temos que ter com a noite. O encontro que a mãe da criança de Naim, o encontro do pai Jairo sobre o seu filho, a filha, né? O encontro de Lázaro, de Marta e Maria, com a morte do irmão. Eles estão enfrentando a escuridão, estão enfrentando a noite escura. Sem o quê? Sem possibilidade nenhuma de reverter aquilo. Só que acontece um fato para todos eles: que Jesus aparece, que ele chega. Talvez Jesus falou que, num texto, Jesus fala que a semente é a palavra, é o reino de Deus, né? E talvez essa camada escura seja o pecado. Talvez a camada escura, que lembra da semente que eu falei que tem um núcleo e tem uma casca? Talvez seja isso que a gente não consegue atingir lá dentro. O núcleo, que é a vida. Mas nós temos que entender e passar por essa casca. E a gente só passa nessa casca se nós compreendermos que Ele está conosco nesse momento também. Se nós acharmos que Ele não está conosco no momento difícil, na escuridão, nós não vamos vencer, não vamos passar. Porque houve uma impossibilidade aos olhos humanos, mas uma possibilidade nos olhos de Deus, que foi a ressurreição dos três. E depois também a própria ressurreição de Jesus. Se nós não entendemos que nós, no momento de dificuldade, de terror, do que quer que seja, nós estamos enfrentando uma noite escura, um encontro com a escuridão, e nós achamos que nós estamos sozinhos, nós não vamos conseguir com a nossa própria força. Ninguém tinha o poder de levantar crianças, nem da mulher, nem de Jairo e nem o próprio Lázaro. Só ele, com a palavra de comando, de ordem, uma palavra imperativa: sai para fora, levanta. Acontece. Mas nós precisamos passar, porque ele passou por isso. Houve trevas, e ele clama: você me abandonou. Essa casca, essa camada protetora que é a noite, ela não permite então que as pessoas, a humano, você e eu, nós possamos entrar em contato com a camada de vida. Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é Deus, somos nós. Por quê? Porque nós, os seres humanos, nós evitamos sofrer, nós não queremos sofrer. E essa evitação do não sofrer, na verdade, ela vai então, da mesma forma que existe uma proteção que não deixa você chegar dentro da vida, ela vai também barrar a possibilidade de você viver aquilo que você quer, o paraíso. Mas o paraíso não é idílico. O paraíso não é bora. O paraíso é a presença de Deus na sua vida e você reconhecer que Ele está na sua vida e continua em qualquer situação. Esse é o paraíso. Então, se nós entendermos o que Bonhoeffer falou, se nós entendemos o que Jesus falou, essa fase, essas camadas, né, que de fora, que impede, elas são arrancadas. Nós enfrentamos a escuridão, enfrentamos a noite escura, e nós então conseguimos alcançar a camada interna, que é a revelação de que Deus é presente, de que Ele está. Então é necessário que a gente possa enfrentar essa situação. Então nós precisamos manter, para alcançarmos isso, manter a atenção, sem se distrair, sem deixar que as nossas ilusões, os nossos desejos humanos, eles nos impeçam cada vez mais de atingirmos um núcleo, que é reconhecer que o Senhor está na nossa vida.
E ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? E parece-me que não há vergonha nenhuma em você dizer isso também para Deus. Ah, Senhor, acho que o Senhor me abandonou. Aí ele vai mostrar para você, para mim, que não abandonou nada. E quando você consegue perceber, e você consegue chegar no núcleo, então você vai ver que o que passa a acontecer nesse aprofundamento que você tem na questão da vida, na semente, você está crescendo, se aprofundando no relacionamento maior com Deus. A noite escura, o encontro com a escuridão, é fácil? Não é fácil. Mas Jesus vai se encontrar presente porque Ele passou pela noite escura, pelo momento escuro, pelo encontro com a escuridão. Então Ele vai mostrar que se Ele pode, você também pode. Não é que você vai achar dela ficar rindo que está clamando. Não é. Ele falou: o Senhor me abandonou. E alguns antes diziam, antigamente, que Deus virou o rosto dele. Porque todo o pecado do mundo estava em cima dele, e Deus virou o rosto, deixou sozinho. Então Jesus, ele vem auxiliar o humano, e às vezes ele vem auxiliar, não é com ilusões de terremotos, de milagres, de um monte de coisa. Não, ele vem auxiliar apenas falando: olha, o grão de trigo tem que morrer. Deus meu, por que me abandonaste? E o relator do texto vai dizer: houve trevas, estava escuridão. Aí você volta no Gênesis 15, que estava escuridão, e para se manter o contrato, o acordo que foi feito, a berite que foi feita entre Deus e Abraão, somente Deus pôde passar por dentro, pelo meio dos animais. Abraão não passou, porque os dois tinham para fazer aliança, tinha que passar os dois. Abraão não passou porque ele não podia cumprir nada daquela aliança, parte alguma, só Deus podia cumprir. Então agora você pula para frente e você vê Jesus no Calvário, na cruz, e só Ele pode cumprir aquilo. Mas por quê? Porque Ele está pensando no outro, e olhando para hoje o que está acontecendo, e mesmo assim Ele não voltou atrás. Eu fico pensando nas pessoas da história do mundo, da humanidade, a história que vem lá de trás, que as pessoas não conhecem, não entendem, e você vê tanta gente que se entregou, que se sacrificou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Será que se eles vissem o que ia acontecer, eles fariam alguma coisa? A mesma coisa que fez os menonitas, que se venderam como escravos para arrancar cana aqui das Antilhas, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor ao outro, se entregando como escravo. E na despedida o pessoal chorando, eles dizendo: olha, não chore, vocês não façam isso, porque digno é o Cordeiro pelo sacrifício que Ele fez. Será que essas pessoas, ao olharem para nós hoje, a igreja, do jeito que está, eles fariam a mesma coisa? Só que Jesus viu, e Ele fez. Então Ele auxilia. Mas interessante que esse caminho, essa luta, para nós podermos entender, atingir o núcleo da semente, eu estou colocando isso como Deus, né? Vocês estão entendendo? Não é o objetivo final. Interessante, porque se você consegue chegar no núcleo, você consegue suportar, passar pela noite escura, pela a questão do encontro com a escuridão, e você então chega, o que ele fala? Rio de águas vivas fluirão no seu interior. Você não vai morrer mais. Não é essa a morte. É a mesma coisa que Deus falou para Abraão, para Adão. Morrer, certamente morrer. Ele não morreu, mas morreu espiritualmente. A questão pior, que é a separação eterna de Deus. Essa morte é pior.
Então o objetivo ele não é o último, mas ele é inevitável. E aí é o crescimento que você tem no entendimento de quem é Deus e quem é Jesus. Aí você consegue entender o que o Bonhoeffer falou. O que está sendo presente, né? Então parece-me que isso aqui também é uma outra pregação, uma frase que eu vou dizer agora seria uma outra pregação, para nós podermos entender, que quem se encontra com Jesus tem mudança de vida. Mas não é a mudança que nós achamos que aí quando eu estava conversando não sei com quem semana passada, e a gente estava conversando, mas a questão não é se eu sou abençoado financeiramente, prosperamente, não é isso. Isso não é ser mudança de vida. Isso é apenas vai acontecer. E nós conhecemos muitas pessoas que são cristãs, crentes no caso, evangélicas, que não são prósperas. E elas são, às vezes você percebe que ela é mais abençoada do que você. Você fica até com inveja. Que a inveja é diferente. Porque a inveja a outra pessoa não pode ter. Você tem ódio que a pessoa tem. A cobiça não, a cobiça você quer ter o que até pode ser até boa, ter o que a pessoa tem. Mas a inveja não, você não quer que ela seja feliz. É que nem a criança, tem um brinquedo, e quando ela vê a outra criança pegar o brinquedo dela e ficar feliz com o brinquedo dela, ela vai lá e toma. Porque ela não pode ficar feliz com o brinquedo. Então parece-me que teria que haver na nossa vida, quando a vida de Jesus entra em nós, uma mudança. Porque quem encontra Jesus, a mulher de Naim, o filho dela, as pessoas que estavam em volta, Jairo, a filha, a família, as pessoas que estavam em volta, não foi todo mundo, porque na casa de Jairo tinha um monte de gente incrédula. Quando ele disse, olha, ela dorme, as pessoas fizeram o quê? Riram da cara. E outra coisa, hein? Volto a dizer novamente o que ele fala no texto de Jairo lá. Não fala nada para ninguém. Aí eu volto a dizer, já pensou se você ressuscitar alguém aqui? Eu vou colocar na Rede Globo, na CNN, para encher a igreja. E ele fala, não falar para ninguém. E houve mudança. E houve mudança também, e olha só, a mudança também pode ser ruim. Porque houve mudança para Marta, Maria, para os caras que estavam lá, e se espalhou que, olha, realmente o cara chegou, o Messias chegou. Só que teve um lado, falou assim, vão matar ele e vão matar o milagre que é Lázaro. Os religiosos. Jesus, parece-nos que ele chegou atrasado. Tanto na questão de Jairo, como na questão de Lázaro. Volto a dizer que o féretro da questão da mulher de Naim, ele encontrou na rua. Mas do Lázaro e da filha de Jairo, parece que ele estava nem aí. Demorou mais um tempo e morreu. Parece que ele chegou atrasado. Mas esse nosso momento de desespero, a questão da escuridão, do encontro da escuridão, com a noite escura, esse momento que nós nos encontramos, não é ele que vai determinar o nosso dia seguinte, o nosso amanhã. Quem determina o nosso dia seguinte, o nosso amanhã, é Deus. Nós até podemos achar que as nossas ilusões, os nossos devaneios, os nossos pensamentos, os nossos achismos, que nós temos condições, mas não, quem determina, porque nós não podemos determinar se amanhã eu vou tomar café de manhã, porque eu posso morrer de hoje para a noite, da tarde para a noite. Quem determina o nosso momento e não está atrasado nunca, mesmo que nós achemos que ele esteja atrasado, é sempre Deus, é sempre Jesus. Porque nós não conseguimos enxergar o nosso amanhã. Nós podemos fazer planos, como diz a Bíblia. O homem faz plano, mas quem diz o amém é Deus. Você pode fazer. Ele vê o futuro nosso. Então parece-nos que muitas vezes quando nós estamos nessa questão da escuridão, que não é a nossa
nossa realidade. Que o momento real está na mão dele e não na nossa. E passa a nos entender do que é morto, filho da mulher de Nair, filha de Jairo, e Lázaro é morto. E a Marta completa, né? Senhor, faz 4 dias, está fedendo já. Ele já não é morto. Ele é um ressurreto. Ele é um ex-morto, ele é um vivo. Porque Jesus fez com que ele se levantasse. Então, nós temos o levantar natural da pessoa. Mas temos também o levantar sobrenatural de Deus. Eles queriam depois matar Lázaro, queriam matar Jesus, porque não conseguia compreender. Então, essa escuridão, essas trevas, densas trevas de Gênesis, e a escuridão do meio-dia, às 3 da tarde, lá do Gólgota, o clamor de Jesus. Esse momento nós temos que enfrentar. Uma coisa que nós falamos no começo, que seria os 2 problemas mais sérios da humanidade, que são os temores do tempo e a morte. Todo mundo gostaria de ser imortal, ou um Highlander, ou um caçador de bruxa, ou uma fênix. Mas esses temores, eles só podem ter consequências e nos dominar se nós encararmos a escuridão, a noite escura, esse momento da escuridão, da noite escura, como Jesus teve esses personagens que nós lemos, e nós nos mantemos firmes, confiando de que Deus é conosco. E nós então suplantamos isso. Porque a fé de que é uma coisa inexplicável, de que Deus continua conosco, de que Ele está no controle de todas as coisas. O nosso futuro pertence a Ele. E o nosso momento que nós estamos passando, quem quer que seja, o que quer que seja também, Ele não determina a sua realidade, a sua vida e o seu amanhã. Tem que morrer para viver, tem que morrer para frutificar. Deus me chamou para florescer e multiplicar. Se não morrer, fica só. Mas você fala tanto de questão de você morrer, é aos poucos, não. Quando você vai vendo e você fala assim, não, mas não é isso, realmente não é isso. Senhor, me perdoa porque eu estava falando isso. E volta e meia eu estou pedindo, Deus, me perdoa porque eu estou falando isso. E eu cheguei para o dia e falei assim, olha, eu não acredito mais em Deus, não, que Deus possa mover. Porque só vence o mal, só acontece as coisas ruins, só o pior. Parece que o mal está sempre vencendo. E ninguém percebe. É possível que Deus esteja nesse negócio. Aí depois você vai ter que se ajoelhar e pedir, Senhor, me perdoa, porque eu não sei o que eu estou falando. Aí você vai crescendo. Vai crescendo e vai vendo, ó, não, para de pensar, você está pensando tudo errado, você está muito longe daquilo que eu estou. Aí só posso entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Apesar das minhas ilusões, na minha visão, achar que eu vou cada vez piorar, e vai piorar. Porque é bíblico. Você tem que ir até o núcleo, você tem que ir até sair da casca, passar por isso aí, e você então perceber o quanto eu estou no controle ainda das coisas. Politicamente, religiosamente, financeiramente, você está no controle, está nas minhas mãos. Apesar de vocês não acharem que não. A escuridão, o encontro com a escuridão. Se nós não tivéssemos esse texto, Jesus falar que tem que morrer para poder crescer, frutificar, se não tem um texto que fala que há escuridão, e que ele enfrentou a escuridão, não só uma vez, para mim foi 2 vezes no dia de semana e no Gólgota, você não fala, então não tem jeito para nós.
E o clamor dele foi: o Senhor me abandonou. No texto, parece que foi as últimas palavras dele. Interessante. A última palavra, ele fala assim: ó, o Senhor me abandonou. Ele não deu glória a Deus. Aleluia, eu estou aqui, eu vou morrer agora, tá bom? Aleluia. Não. Nos textos de Mateus, Marcos e João, e Lucas, ele fala: o Senhor me abandonou. Por que tu me abandonaste? E usando ainda um salmo lá atrás, há anos que foi escrito lá atrás. No texto de João, mas não, eu entrego o meu espírito. Né? Imagina, se ele reclamou, imagina eu. Só que ele ressuscitou. E não ressuscitou como depois o filho da mulher de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro. Ressuscitou mesmo e não morreu mais. Os outros morreram. Enfrentaram, alcançar o núcleo. O núcleo qual é o núcleo? O núcleo é Jesus, o núcleo é Deus. E as ilusões, às vezes, nos fazem ficar ainda muito tempo na escuridão. Nos leva a nos firmarmos na escuridão, a não sairmos da escuridão, porque nossas ilusões. É a velha história. Lembra da história? Da questão do cara que vai morrer e pede para Deus salvar? Aí vem um bote, vem bombeiro, vem helicóptero e ele não quer. Não, Deus falou: vai me salvar mais. Aí ele morre. Mas Senhor, tu não me. Filho, mandei o helicóptero, mandei o bote, mandei o bombeiro, você não quis, você morreu, cara. Porque nossas ilusões que nós temos em relação a como Deus faz, nós sabemos como Deus faz, como se nós soubéssemos realmente o que Deus faz. E a ilusão nos atrapalha, nós passarmos pela noite, nós ficamos tão nas densas trevas e não conseguimos atravessar para o núcleo lá, e confiar, e sustentar, e acreditar, a embasar, a fundamentar, a alicerçar, estruturar tudo naquilo que Ele é para nós, e continua sendo. Amém?